Um outro exemplo aqui é usando dois if, né? Uma estrutura condicional de dois if. Então, de novo, eu recebo na variável x um valor inteiro fornecido pelo usuário. E aí o meu programa vai testar essa condição. Vai testar se x é maior que zero. Se x é maior que zero, tá? Vou rodar aqui, ó, 5. Viu que ele rodou positivo, porque quando x é maior que zero, eu entro dentro da suíte do if e rodo todas as linhas de comando dentro do if. No caso, a única linha de comando que eu tenho é esta aqui, print x é positivo. Então, ó, x maior que zero, que é igual a true, né? No caso, é igualdade, imprime a frase. If, agora se eu usar o caso onde o x é negativo, no caso menos 7, eu esqueço que existiu esse if aqui, o meu programa não lê o que está escrito aqui, ele testou essa condição, deu falso, ou seja, isso aqui não rodou. Ele voltou para o programa principal. No programa principal nós temos uma outra condição, que é x menor que zero. X menor que zero, testa essa condição. Essa condição, no caso, resultou em verdadeiro, imprime a mensagem. Lembre-se de novo, indentação não pode estar nem a 3, nem a 1, nem a 2, nem a 3 espaços. Tem que estar 4 espaços. Ou clicando Tab, que você vê que vai automático. Normalmente vai automático já, mas tem que ter cuidado com isso. A principal forma de você não errar com if é você saber indentar. Então, assim que funciona o if, posso usar aqui mais if se eu quiser. Eu podia colocar aqui também 3 if, né? If x é igual a zero. E eu 2 pontos. Aperto Enter, foi automático o espaçamento. Print x é igual a zero. Agora, se eu rodar esse programa aqui agora e colocar x igual a zero, x é igual a zero. Mas lembre-se, quando eu tenho 3 ifs em sequência, ele vai testar esse if se der verdadeiro ou falso. Independente se for verdadeiro ou falso. Ele vai voltar para a estrutura principal. Claro, se for verdadeiro, ele roda essa linha de código. Se for falso, ele não roda essa linha de código. Mas de qualquer maneira, ele volta para a minha suíte principal e vai testar essa condição aqui de novo. Vai testar se x é menor que zero. Se for verdadeiro, ele printa x negativo. Se for falso, ele esquece isso, não roda esse comando e volta para a suíte principal. Voltando para a suíte principal, ele vai testar de novo se x é igual a zero. Se verdadeiro, ele vai imprimir x é igual a zero. Se falso, ele não imprime nada. Então, o programa ele vai testar todas as 3 condições se usarmos 3 ifs. Damos 5 ifs, ele vai testar todas as 5 ifs. Então tenha em mente isso, que ele testa todos se usarmos o if. Então, além da estrutura if, nós vamos ter a estrutura else, que a gente normalmente não usa o else sozinho, nós combinamos o if com o else, que isso nos dá uma execução alternativa. A tradução mais adequada para else, nessa situação aqui, ó, você vê que else tem diversas traduções do inglês para o português, né? Outra, outro, como adjetivo, ainda mais, diverso, no caso conjunção, se não, ou para advérbio, do contrário, além disso, de outro se não. Então, diversas traduções aqui, mas para a gente a principal vai ser se não. Vai ser basicamente isso. Eu vou rodar o if, se não isso, faça aquilo. Basicamente isso. O else é se não isto, faça aquilo. Esse é o else. Então vamos mostrar aqui como que o else funciona, como é estruturado, né? Então, como eu falei, o else ele nunca vem desacompanhado. O else sempre vem acompanhado do if. Então, você vê que o else ele não tem uma condição. É else 2 pontos. Simples assim. Só que por que não vem isso? Porque o if já vem com condição. Então, ele vai testar essa condição do if. Então, você vê só, que aqui é o if, condição, 2 pontos, do espaçamento, né, da indentação necessária do if, e escrevo toda a suíte do if indentada exatamente igual. Quando eu
termina a indentação, né? Quando termina a switch, eu volto para o programa principal, volto lá para o canto esquerdo e escrevo else, dois pontos. Else, dois pontos, e dentro novamente, entro na switch do else, na switch 2, né? Então, o programa nós podemos basicamente dessa forma. Quando essa condição for verdadeira, ele roda a switch 1. Quando a condição é falsa, ele esquece a switch 1 e roda a switch 2. Porque o else é se não, né? Se não isto, faça isto, né? É basicamente isso. Então, podemos ver aqui ó, no nosso diagrama de fluxo, né? Nós temos aqui a switch principal, o programa já vem rodando já vem há um tempo. Chegou e bateu aqui no if. Bateu no if e vai testar a condição. Testada a condição verdadeira, ele vai rodar todos os comandos na switch 1. E vai seguir e volta para a switch principal. Caso agora ele teste falso, né? Eu testei a condição e retornou falso, eu esqueço a switch 1, rodo a switch 2 e sigo voltando para a switch principal. Então eu nunca vou realizar, quando eu botar uma estrutura desse tipo alternativa, uma execução alternativa, eu nunca vou rodar a switch 1 junto com depois rodar a switch 2. Sempre vai ser um ou outro, nunca os dois ao mesmo tempo. Nessa estrutura, então, por isso que é a seleção. Eu seleciono o que eu vou rodar e quando eu vou rodar. Nunca posso rodar os dois juntos nesse caso. Então, vamos ver aqui também um exemplo de como usar esse if else no programa. Então, basicamente eu usei o que já tinha usado ali, agora usando o if else, né, para você entender. Aqui eu usei if uma vez, depois usei if duas vezes, né? No caso esse aqui eu não usei, eu usei depois, né? Mas usei x maior que zero, x menor que zero. Então aqui também eu vou dar a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Na estrutura condicional if else, né? Então eu vou aqui atribuir um valor inteiro à variável x. Depois eu vou o meu programa bate no if, faz o teste do x maior que zero. A condição testada positiva, eu vou entrar na suíte do if e rodar as linhas de comando, no caso a linha de código, print, né? A única linha de código que eu tenho dentro da minha suíte if. Caso o x fosse menor que zero, eu iria entrar na suíte else. Veja que, eu até falei errado. Caso o x maior que zero retorne falso, ou seja, não estou aqui dizendo que x é menor que zero ou x é igual a zero. Eu estou dizendo que x não é maior que zero. Se ele não é maior, se não maior que zero, faça isso aqui. Então, qualquer caso diferente, então qualquer caso diferente de x maior que zero, o else é que vai reinar aqui, que vai ser a estrutura que é a suíte do else que vai rodar no nosso programa. Então no caso, se eu botar aqui, ó, x maior que 0, 5, x é positivo. Se eu rodar negativo, veja que x é igual negativo ou igual a 0. Eu não consigo com esse programa dizer se x é menor ou se x é igual a 0.